Salve, salve! Paulo aqui para mais um vídeo sobre Python. E no vídeo de hoje vamos falar sobre formatação de strings. E para provar para vocês que esse conceito é extremamente útil em praticamente todos os projetos que você for fazer, a gente vai fazer juntos, eu e você, um gerador de recibos, onde a gente vai receber uma string, formatar ela com os parâmetros das informações que a gente precisa para esse recibo, e aí a gente vai gerar um PDF com todas essas informações no formato certinho, pronto para que alguém, por exemplo, só coloque a data, local e assine esse recibo. Então, praticamente qualquer empresa pode utilizar esse tipo de programa, seja para um funcionário assinar ali que está recebendo, caso ele receba em dinheiro, ou, sei lá, um aviso de férias, alguma coisa assim. Você pode gerar um modelo utilizando strings formatadas e, através disso, automatizar o processo de criação desses documentos que podem ser de extrema importância para qualquer tipo de empresa. É super importante você ter recibos, contratos, essas coisas que fazem parte do dia a dia das empresas. Tá curioso para saber como isso funciona, né? Então, bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma breve revisão, e bem rapidinha mesmo, de como a gente cria strings no Python. Então, para a gente fazer a criação de uma string, a gente tem que colocar o nome da variável que vai salvar ela. Lembre-se, strings são cadeias de caracteres que basicamente são textos, certo? Então, a gente vai salvar aqui na variável texto o valor de uma string. E para fazer isso, a gente tem que utilizar um delimitador para falar onde começa e onde termina os nossos textos. Então aqui eu vou utilizar o delimitador de aspas duplas e vou colocar dentro desse conteúdo o valor do produto é de 37, R$37, certo? Então aqui a gente tem uma string, inclusive se a gente utilizar a função type e imprimir essa variável texto aqui, o tipo da variável texto, pode ver que ele retornou para a gente que essa variável é do tipo string. A gente pode criar string também utilizando o delimitador de aspas simples, então vamos testar aqui para ver o que acontece. Então, vou pôr aqui texto 1, aqui texto 2, e eu vou imprimir agora o tipo dessas variáveis. Então, tipo texto 1, tipo texto 2. Beleza, faltou pôr o print. Beleza, então pode ver que ambas as variáveis são do tipo string, que são cadeias de caracteres. A gente pode utilizar também o delimitador de 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. Então, fica como? Então, veja que aqui, agora a variável texto 3 está com o seu conteúdo entre 3 aspas duplas e a texto 4 está com o seu conteúdo entre 3 aspas simples. Eu vou imprimir também o tipo dessas duas variáveis para a gente ter certeza que todas elas são do tipo string. Ótimo, então aqui a gente tem 4 formas de criar variáveis do tipo string. A diferença principal entre as duas primeiras e as duas segundas é que na segunda, ou seja, entre 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, a gente consegue quebrar o conteúdo dessa string em mais de uma linha. Então eu vou pôr aqui, por exemplo, você tem interesse em comprar, e eu vou fazer isso também para a string de baixo. E isso não gera problema nenhum. Se eu tentar fazer isso somente com aspas simples, isso daqui não vai funcionar. Então, se eu pôr aqui, pode ver que ele já gerou um erro de execução. Então, vou voltar aqui. Agora, tem mais um ponto que é importante a gente entender aqui nessa parte de string, que é o seguinte. E se você quiser quebrar o conteúdo de uma string aqui na escrita do seu código, em mais de uma linha, mas fazer com que ela não tenha uma quebra de linha no seu conteúdo. Ou seja, e se eu quiser que esse texto aqui, por exemplo, do texto 4, da variável texto 4, não tenha uma quebra de linha, mas que a atribuição desse valor fique salvo na variável texto 4. Para fazer isso, a gente pode simplesmente utilizar aspas simples aqui, ou aspas duplas, não tem diferença. Só que aqui no final da frase eu utilizo uma barra. Isso faz com que o Python entenda que o enter que eu coloquei após essa barra é algo que ele pode desconsiderar e que o texto dessa variável, o texto 4, continua, não tem uma quebra de linha entre elas. Então, se a gente imprimir agora o texto 3, o conteúdo da variável texto 3 e o conteúdo da variável texto 4, você vai perceber uma grande diferença que eu vou mostrar aqui para você. Então, veja que a primeira, texto 3, que é essa daqui, eu vou até deixar ela só por enquanto. Veja que o conteúdo dela tem uma quebra de linha. Então, o valor do produto é de R$37, quebra de linha, você tem interesse em comprar? Agora, se a gente imprimir aqui a texto 4, veja que mesmo eu utilizando aqui a atribuição em 2 linhas, veja que a variável texto 4, ela tem a sua atribuição começando na linha 5 e terminando na linha 6, o conteúdo dela está em uma única linha, justamente por causa dessa barra. Ou seja, se eu tiver uma string muito grande, como essa aqui, por exemplo, que pode começar a tornar difícil a leitura do texto na escrita do código, tá? Então, por exemplo, se essa
fosse desse tamanho aqui, gigantão. Ficaria muito ruim da gente ler. Então a gente pode utilizar essa barra para fazer a quebra de linha aqui do nosso conteúdo e não inserir uma quebra de linha no conteúdo da string, porque às vezes essa quebra de linha não pertence ao conteúdo da string, beleza? Isso é super importante para o programa que a gente vai fazer. Agora, e se a gente quiser trocar aqui o 37? Ou seja, a gente quer customizar o valor de R$37. Aqui no caso está fixo, mas eu quero que esse 37 seja o valor de uma outra variável. Ou seja, eu quero parametrizar o conteúdo dessa string. Então agora eu vou apagar aqui as outras variáveis, porque você já entendeu. E aqui a gente vai começar a ver a parte de formatação de strings. Por exemplo, aqui a primeira opção que a gente tem para fazer essa formatação é no lugar do valor que a gente quer substituir, a gente trocar por um abre e fecha chaves. Simples assim. E aí, como que a gente substitui o valor que vem no lugar aqui dessa chave? A gente vai colocar algo no valor dessa chave, beleza? A chave serve para dizer aonde o Python vai substituir um determinado valor. Então, para a gente substituir esse valor no lugar da chave que a gente acabou de colocar, a gente pode utilizar o nome da variável, que é a string formatada que a gente tem, que a gente começou a criar aqui, ponto .format. E aí, o ponto .format é um método de string onde a gente consegue passar um valor aqui dentro do parênteses que vai ser substituído aqui nessa chave. Então, se eu colocar aqui 37, o que a gente vai ver, deixa eu apagar aqui, o que a gente vai ver é que deu errado. E você sabe por que ele imprimiu a chave aqui? Porque a gente continuou fazendo a impressão da variável texto. Mas esse ponto .format, ele não altera a string de fato, ele simplesmente renderiza a string no formato que você solicitou. Então, se a gente pegar e colocar o que estava na linha 3 dentro do print, na linha 4 agora, ele vai imprimir com o valor que a gente solicitou. Então, veja que com o método .format, a gente consegue substituir o valor que está aqui dentro de uma chave, dentro dessa string, e renderizar essa string com esse valor, ou seja, imprimir essa string com esse valor. Mas, presta atenção, esse método .format, ele não altera o conteúdo da string, e isso é importante, porque se a gente precisar imprimir com outro valor, então, por exemplo, eu quero imprimir aqui com 40, ele também vai funcionar, porque a gente não substituiu o valor na string original, ou seja, se a gente tivesse aqui na linha 4 substituído de fato a chave pelo 37, quando a gente tentasse fazer a formatação de novo na linha 5 pelo 40, isso não funcionaria. É por isso que o ponto .format ele não altera o conteúdo da nossa string. Se a gente quisesse de fato fazer a alteração do conteúdo da string, a gente teria que fazer texto é igual a texto.format 37, e aí a gente poderia pôr print texto, que seria impresso aqui R$37. Porém, se a gente quisesse fazer agora, depois que a gente alterou de fato o conteúdo da variável texto para imprimir a string formatada com o valor de 40, isso deixaria de funcionar. Pode ver que agora esse print da linha 8 aqui, ele não imprimiu mais 40, ele continua imprimindo 37, porque o conteúdo que tem agora dentro da variável texto, após a execução do comando aqui da linha 6, não tem mais a chave para ser feita a formatação. Então é super importante isso. Você tem que utilizar o ponto .format para renderizar a sua string como um template e colocar os valores nela de acordo com o que você quer, mas você não pode substituir o template. Se você sobrescrever o template pela sua renderização, você acaba perdendo a funcionalidade ali dessa string que tem a formatação que você pode utilizar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pausar o vídeo e vai fazer o seguinte exercício. Você vai criar uma string formatada falando, o meu nome é, e aí você vai receber o nome como parâmetro da formatação dessa string, para que conforme você troque os nomes que você está passando para essa string, o conteúdo da string também se altere. Beleza? Então pausa o vídeo e faz o exercício. O que você está olhando ainda? Vai. Abre o Jupyter aí, abre qualquer interface e faz o exercício. Bora, porque é super importante, principalmente aqui que a gente vai chegar num projeto final que dá até para você pôr no seu currículo. Então, bora lá. Eu espero que você tenha feito e agora a gente vai fazer junto aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada template, que eu vou falar que ela é igual a um template que é o meu nome é abre chave, fecha chave, que é onde a gente vai colocar o valor que a gente quer substituir ali, e aí eu vou imprimir, então print template.format, e eu vou substituir agora aquele parâmetro ali por Paulo, que é o meu nome. Beleza? Simples assim. Temos uma string que conseguimos passar um parâmetro para ela, e aí ela se formata de acordo com esse parâmetro que a gente passa. Agora, e se a gente quiser passar dois parâmetros para essa string? Então, por exemplo,
O meu nome é o nome e minha idade é a idade. Como que a gente faz isso? É muito simples. A gente simplesmente continua esse template aqui. Então, o meu nome é, que é o primeiro parâmetro, e minha idade é, e a idade que você quer passar para essa string. Se a gente executar o código do jeito que está, ele vai dar erro, porque agora a formatação dessa string ela está esperando 2 argumentos e a gente está passando um só. Então, a gente tem que alterar aqui agora para passar também a idade. Então, vou passar a idade aqui de 25 anos. Não tenho 25 anos, mas beleza. E aí ele já consegue fazer a formatação com esses 2 parâmetros. Então, conforme a gente vai tendo mais parâmetros no template da nossa string, a gente tem que ir passando esses parâmetros também na chamada da função .format. E às vezes isso pode acabar ficando um pouco complicado, um pouco bagunçado, por você ter que pôr tanta informação assim, representado apenas por chaves. Não é a forma mais elegante da gente fazer isso. Eu vou te mostrar mais uma forma melhor da gente fazer isso e depois outra forma que é melhor ainda, mas é importante você saber todas elas, principalmente porque nem todas funcionam no Python 2. Essa que a gente está vendo aqui funciona, mas a última que a gente vai ver funciona só no Python 3. Então a primeira coisa que a gente pode fazer para melhorar essa representação é colocar a posição que a gente quer que os argumentos sejam substituídos. Então se eu quisesse inverter, por exemplo, e falar assim, ó, aqui eu passo primeiro a idade, então 25, e depois eu passo o nome, se eu simplesmente executasse o código desse jeito, ficaria completamente sem sentido o conteúdo impresso aqui pela string, certo? E para fazer isso, a gente pode falar qual posição do parâmetro que a gente quer substituir aqui na string. Então, o 25 aqui, ele está na posição 0 dos parâmetros que são informados para a função format. E o Paulo é a posição 1, porque a posição no Python sempre começa em 0. Então, 25 é posição 0, Paulo é posição 1. Logo, eu posso pôr aqui no meio da chave a posição do parâmetro que vai substituir esse valor. Então, o meu nome é o parâmetro de posição 1, que é Paulo, e minha idade é o parâmetro de posição 0, que é 25, beleza? Vou imprimir. Veja que ele já conseguiu identificar que o que eu quero aqui nessa posição é o parâmetro de posição 1, e nessa segunda aqui, o parâmetro de posição 0, que é 25. Se eu repetir aqui, no caso, a posição, então colocar aqui que eu quero o argumento da posição 1 e o argumento da posição 1 nesses 2 lugares, o que ele vai fazer é substituir em ambos os lugares pelo parâmetro de posição 1. Então, se você precisar repetir a informação que está salva aqui nesses parâmetros em algum lugar na string, você pode utilizar ele dessa forma. Agora tem uma forma ainda mais elegante da gente fazer isso, que é colocando o nome do que vai ser substituído ali no template. Então, dentro da chave agora a gente vai colocar o nome do parâmetro que vai ser utilizado para ser feita a substituição aqui dentro dessa string. Então, o meu nome é nome, ou seja, a gente vai receber uma variável nome para fazer essa substituição, e a minha idade é idade. Só que só isso não é suficiente. Então, se eu executar, pode ver que ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque a gente tem que falar na chamada do método .format qual que é o argumento que ele vai substituir na string. Então, a gente tem que colocar aqui, idade é igual a 25 e nome é igual a Paulo. E veja que desse jeito já fica muito mais claro, porque eu não preciso me preocupar com a posição do parâmetro, se eu estou colocando ele na ordem certa ou não, se eu estou colocando o parâmetro certo aqui no template da string ou não. Esse daqui é uma das melhores formas que a gente tem de fazer essa substituição. Então é simples assim, você tem que colocar entre chaves o nome do parâmetro que você vai passar na formatação da string, que nem a gente tem aqui, e na hora de você chamar o .format, você tem que passar o parâmetro com o mesmo nome que você definiu no template. E aí ele vai fazer a substituição para você, isso independente da ordem. Então, se eu vier aqui agora colocar nome no primeiro elemento, ele continua funcionando sem nenhum problema. E tem mais uma forma da gente fazer isso, que é uma das que eu mais gosto, para ser sincero com vocês, mas só funciona a partir do Python 3.6, se eu não estou enganado, que é a gente utilizar já a substituição direta aqui no template. E como que fica isso? A gente tem que, antes de executar o template, ter o valor da variável. Então, a gente vai ter aqui, nome é igual a Paulo e idade é igual a 25. E aí, aqui no template, a única diferença que a gente tem que ter é colocar o F no começo desse template. Então, F. E com isso, pode ver que ele já até trocou a cor aqui dos parâmetros nome e idade. Continua sendo chave, continua sendo a mesma coisa, só que o valor que tem salvo na variável nome, ele vai substituir aqui dentro desse template já de cara. Então, se a gente imprimir aqui template, ele já está com os valores setados.
A grande diferença aqui é que quando a gente coloca esse F no começo da string e abre a chave no meio da declaração do conteúdo da string, tudo que está dentro dessa chave vira um código Python que é executado. Então, no caso aqui, o código Python que foi executado foi acessar o conteúdo que está dentro da variável nome. Mas se a gente tivesse colocado, por exemplo, aqui em idade 10 mais 15, que é um código Python, e executar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai executar esse código que está dentro da chave e o retorno dele vai ser substituído dentro da string. Então você consegue ter muito mais flexibilidade do que você vai fazer aqui utilizando esse tipo de template. E na minha opinião é muito simples, é muito claro o que está acontecendo aqui, é muito nítido o que vai acontecer, qual que é o resultado desse template utilizando desse jeito, essa f-string. E é muito simples de você utilizar, basta você colocar F e aí você coloca aspas aqui, o conteúdo da string, tudo que você quiser substituir, você coloca entre chaves. Lembrando que o que está entre as chaves é um código Python que é executado. Então, se você quiser chamar uma função, se você quiser colocar o conteúdo de 2 variáveis, de 3 variáveis colocadas, a única coisa é que tem que ser um código Python válido e o que retornar ele vai transformar numa string e substituir ali naquele parâmetro que você colocou no seu template. Beleza? Agora a gente vai começar a construir aquele gerador de recibo que eu falei para você lá no começo do vídeo, você lembra? Mas eu tenho que ressaltar. Eu sou programador, não sou advogado, não sou contador, então eu não me responsabilizo pela segurança de você utilizar esse termo aqui como recibo. Não é isso que eu quero mostrar para você. O que eu quero mostrar para você é a funcionalidade do código. E além disso, as informações que eu estou colocando aqui como nome, CPF, eu utilizei um site que chama ForDevs, que ele gera informações de pessoas aleatoriamente. São CPF fake, de nome fake, ele combina algumas informações lá e gera essas informações pra gente. Então não é de ninguém que eu peguei e roubei o RG no meio da rua e tô colocando aqui, beleza? Então, bora lá. E o exercício que você tem agora é renderizar esse texto aqui, que é: pelo presente, eu, Jorge, lalala, inscrito pelo CPF sobre o número lalala, declaro que recebi na data de hoje o valor de tanto por meio de cartão de crédito, é outra variável, de outro nome, inscrito no CPF sob o número do CPF, né, referente à criação do gerador de recibos. Então, o Jorge, ele fez o gerador de recibos para uma empresa, por exemplo, do Matheus, e o Matheus está pagando para ele R$ 2.300 referente a esse programa. É mais ou menos essa situação aqui fictícia que eu estou trazendo para vocês. E aí, o que a gente tem aqui embaixo? Eu deixei já criado as variáveis com as informações que a gente tem das pessoas envolvidas nesse contrato, nesse recibo. De novo, são completamente fictícias. Ah, Paulo, você poderia ter usado dicionário, classe, outra estrutura de dados para representar essas informações? Sim, mas o foco que eu quero dar aqui agora é em strings formatadas e eu não quero que ninguém que ainda não saiba essas outras informações deixe de ter acesso a esse conteúdo. Por isso que eu utilizei variáveis desse jeitinho que está aqui, para ficar o mais simples possível, beleza? E o que você vai fazer? Você tem que renderizar essa string do jeito que está aqui, grifada, selecionada, utilizando essas variáveis, aplicando o que a gente já aprendeu de string formatada. Você pode fazer no seu computador, utilizando o Jupyter, utilizando o terminal, você pode utilizar o Google Colab da Google, o que você preferir. Mas é importante que você pare agora e tente aplicar tudo que a gente aprendeu no vídeo para renderizar essa string com essas informações. Beleza? Vai lá! Show! Eu espero que você tenha conseguido. Caso não, a gente vai fazer junto. Então, primeira coisa, eu vou copiar aqui e eu vou criar uma nova variável chamada texto recibo, que é igual. E, no caso, é uma string grande, só que pode ver que ela não tem quebras de linhas, certo? Aqui, a única quebra de linha que tem é pela limitação da página, e não porque o conteúdo da string tem alguma quebra de linha. Então eu não vou utilizar strings com delimitadores de aspas triplas por esse motivo. Eu não quero colocar quebras de linhas que não fazem parte do conteúdo da string. Então eu vou abrir aqui aspas simples e vou colar o conteúdo aqui no meu terminal. Mas veja que o texto ele ficou muito ruim, ficou muito comprido. A gente não quer ter que ficar rolando a barrinha aqui de um lado para o outro para conseguir ler o que pertence a esse string, certo? Então eu vou começar a quebrar aqui, utilizando o que eu falei para vocês. Eu vou colocar uma barra, e quando a gente coloca essa barra, ele vai considerar que o próximo caractere é um caractere especial. E no caso, o meu próximo caractere é o Enter. E aí ele vai continuar lendo a string aqui, mas esse barra nada aqui, barra quebra de linha, ele acaba excluindo isso do conteúdo da string depois no final. E aí assim a gente consegue colocar várias barras aqui e continuar com uma única string sem quebra de linha. Então, primeira coisa, só para a gente validar isso, eu vou colocar o print aqui, texto recibo. E vamos ver o que acontece. Maravilha! Então, veja que ele imprimiu tudo sem as quebras de linha. Pode ver que a quebra de linha aqui também é por uma delimitação da nossa tela.
e da forma que a gente queria tudo dentro de uma única variável. O que faltou aqui foi o espaço nesse CPF, porque tem que ter um espacinho aqui. Vamos imprimir de novo. Beleza, agora está certinho. Agora, o que a gente precisa fazer é substituir os valores com as variáveis que a gente tem aqui. Então, eu vou colocar F porque eu quero utilizar o que a gente aprendeu ali por último de strings formatadas. E aí aqui, em Jorge Theo Ferreira, eu vou substituir pela variável D. Jorge Theo Ferreira é recebedor nome. Então, vou substituir aqui e já vou executar. Então, aqui ele vai substituir agora do nome que estava antes pelo nome que está na variável. No caso é o mesmo, porque o exemplo que a gente está utilizando é o mesmo. E funcionou. Inscrito no CPF, número, aqui a gente troca também por CPF do recebedor. Declaro que recebi na data de hoje o valor de, aqui a gente substitui o valor. Por meio de, também temos que substituir isso daqui, pela variável meio, de, e aí a gente substitui aqui o nome do pagador. Aqui temos que apagar isso daqui, porque também faz parte do nome. Beleza. Inscrito no CPF número. Pagador CPF. Referente à criação do gerador de recibos. E aí agora, na hora que eu executar novamente esse código, ele preencheu todas essas informações aqui utilizando o que está nas variáveis. Então, se eu gerar outra pessoa aqui, ó, e trocar o nome, agora não é André Rocha. Vou trocar em vez de Jorge Theo Ferreira, eu vou pôr Noah André Rocha. E vou imprimir. Veja que ele já trocou aqui, só por eu trocar o conteúdo da variável. Eu não precisei mexer aqui no template nosso. Agora vamos ver como que a gente consegue pegar tudo isso que a gente fez e exportar para um PDF para ficar profissa e até dependendo você vender para alguma empresa aí que precise desse tipo de serviço. Afinal, todo mundo acaba tendo que gerar um recibo, tem que imprimir comprovante que o funcionário recebeu, certificado de férias, certificado de conclusão de curso, tem muita coisa que a gente consegue fazer com essa funcionalidade. E é claro que dá para melhorar muito isso daqui que a gente está fazendo. Mas bora lá que eu quero te explicar como que você faz para gerar PDFs em Python. A primeira coisa é que a gente vai utilizar uma biblioteca chamada FPDF2, ou seja, tem uma antes dela que está deprecada, faz muito tempo que ela não é atualizada, porque teve o lançamento agora da FPDF2, que é a sua sucessora, que está bem mais atualizada, é mantida pela comunidade. Inclusive, ela até tem tutoriais em português. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para se você quiser consultar, conhecer um pouco mais e ver as outras oportunidades que você tem com essa biblioteca, fica bem mais fácil para você. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a instalação da biblioteca FPDF2. E para fazer isso, a gente utiliza aqui no terminal do Jupyter, no caso, né? Você se estiver utilizando direto no terminal, alguma outra coisa, faça do jeito que é para a interface que vocês estão utilizando. No Jupyter, a gente tem que colocar essa exclamação para indicar que essa daqui é uma célula mágica, ou seja, ela vai executar esse código em um terminal e não no Python. E aí a gente coloca o comando que é para fazer a instalação dessa biblioteca utilizando o pip. Então, pip install FPDF2. E aí eu vou dar Ctrl Enter para executar. No caso do meu computador, ela já está instalada, mas mesmo assim não tem problema nenhum, e só tá me dando um warning aqui falando que isso já está instalado. E agora eu vou deletar essa célula aqui para não ficar confundindo a gente. Ótimo. A próxima coisa é que eu quero mostrar para você o resultado final que a gente quer chegar. Então, queremos chegar em algo muito próximo disso daqui, onde a gente tem o logo da companhia, de novo, peguei um logo qualquer na internet, a gente quer o texto recibo. Esse texto aqui, ele tem que se alterar conforme os valores da nossa variável, para se ocorrer uma outra venda para uma outra pessoa ou um outro prestador de serviço. Para a gente não precisar mexer no código como um todo, e sim somente nos valores das variáveis, e talvez até dê para você integrar com o banco de dados o consumo desses valores, para nem no código, nem no valor das variáveis ali você ter que tocar, para isso daqui ficar dinâmico, mas aí é um outro assunto, por enquanto vamos manter ali dentro dos valores das variáveis. Então, beleza, esse textinho aqui é o que a gente já está gerando utilizando string formatado. Depois tem um outro texto fixo que fica um pouco mais abaixo desse texto aqui. E aí a gente tem esse trechinho que é para colocar local, dia, mês e ano, e depois um lugar com assinatura. Fechou? Então vamos ver como que a gente consegue pegar o Python e utilizar ele para ele construir esse PDF para a gente, sempre que a gente quiser, parametrizando essas informações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a importação dessa biblioteca que a gente acabou de instalar. Então, from fpdf import fpdf. fpdf em maiúsculo, se eu não me engano. E como que eu sei disso? Se eu clicar aqui nesse link,
ele já abre o tutorial para a gente e explica para a gente como que a gente faz a criação das coisas. Então, o exemplo mínimo é from fpdf import fpdf, que foi exatamente o que eu coloquei aqui. Qual é a próxima coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um objeto fpdf. Eu vou deixar um link, um card aqui para uma playlist que eu estou fazendo de orientação a objetos, caso você não saiba o que sejam classes e objetos. Mas ele cria aqui um objeto do tipo fpdf, depois ele adiciona uma página, seta a fonte que vai ser utilizada para essa página, cria uma célula, aqui ele está falando qual que é o tamanho dessa célula, e aí aqui ele está passando o texto que vai ficar contido dentro dessa célula, depois ele está gerando um PDF aqui com o nome tuto1.pdf. Então vou copiar todo esse exemplo aqui e vou colar aqui no nosso Jupyter Notebook, vou executar, show, não deu nenhum erro, ele executou aqui, e agora vamos ver o que ele gerou para a gente. Então vamos pegar aqui esse tuto1.pdf, ele conseguiu imprimir a palavra Hello World já em um PDF para a gente. Algumas coisas que eu quero enfatizar com você. Então aqui a gente consegue adicionar páginas, esse comando aqui acho que é bem claro. A gente consegue escolher a fonte que a gente vai utilizar. E como que isso funciona? Isso daqui tem algumas fontes que você passa o nome dela nesse parâmetro. Então, por exemplo, a gente pode trocar aqui para Times. E a gente pode trocar o estilo também dessa fonte. Então o B é de bold, negrito. A gente pode trocar aqui para I de itálico também. E você também pode trocar o tamanho da fonte. Então se em vez de 16 você quiser uma fonte do tamanho 40, por exemplo, você pode trocar esse terceiro parâmetro aqui que significa o tamanho da fonte. Então eu vou executar de novo esse mesmo trecho de código só para a gente ver as consequências disso lá no PDF. Então vamos ver o que ele exportou. Vamos abrir de novo aqui Tuto1. Veja que ele deixou em itálico em um tamanho muito maior, somente com essas alterações que a gente acabou de fazer. Vamos voltar para o código de novo. Agora, se a gente pega aonde a gente quer chegar, a primeira coisa que temos aqui é uma imagem. E para a gente colocar a imagem, a gente pode utilizar o método pdf.image, em que a gente passa o caminho da imagem que a gente quer que seja inserido dentro do nosso PDF. Então, aqui na mesma pasta que eu estou executando o código, eu tenho aqui essa imagem logo-generic.png. Eu vou copiar aqui o nome dela, como está na mesma pasta, eu posso pôr só o nome. Se não tiver na mesma pasta, você vai ter que pôr o caminho aqui até chegar nessa imagem. E eu vou executar de novo essa célula para a gente ver o que acontece. Então, vou abrir de novo o PDF aqui que foi gerado, tuto1.pdf, e ele já colocou aqui a imagem para a gente. Legal, né? Agora a gente precisa alterar o tamanho dessa imagem. Então eu quero colocar essa imagem em um tamanho diferente. Se a gente vier aqui na documentação e descer um pouco, a gente consegue ver que tem um exemplo justamente renderizando uma imagem. Então eu vou pegar aqui esses outros parâmetros e vou colocar logo na sequência da nossa imagem para a gente ver qual vai ser o efeito disso daqui. Vamos abrir de novo o que foi gerado. Opa, vamos abrir esse daqui porque é o Tuto1. E veja que ele já deixou menor, mas ele ainda não está centralizado, né? Ele está muito à esquerda e além disso o texto está em cima da nossa imagem. Então, eu quero agora pegar esse logo e esse primeiro parâmetro aqui é o parâmetro que vai distanciar a imagem que a gente está criando à direita. Então, eu vou colocar aqui o valor de 90 e vou executar de novo para a gente ver a consequência. Vou dar F5 aqui. Veja que ele já trouxe o logo aqui para o meio. Então, com esse primeiro parâmetro, a gente consegue fazer a imagem andar da esquerda para a direita ali, até a gente conseguir deixar ela centralizada. E os outros parâmetros, eles estão ok para mim, não vejo nenhum problema, mas você pode alterar eles para testar e ver qual que é a consequência de cada um deles, ou olhar na documentação certinho o que cada um dos parâmetros faz. Ótimo. Agora a gente ainda tem um problema aqui, que é que o texto ainda está em cima da imagem. E para corrigir isso, a gente vai utilizar um método que é o ln, pdf.ln, e aí aqui ele consegue inserir uma linha entre o elemento anterior, que é essa imagem, e o próximo elemento. E aqui eu vou colocar 20 como tamanho desse espaço, dessa linha em branco que ele vai colocar entre esses dois elementos. Vou executar de novo e vou atualizar aqui a página de PDF. Veja que ele já colocou o próximo texto, a próxima célula que está declarada aqui pela linha 8, um pouco mais para baixo, certo? Antes estava aqui em cima, agora já está um pouco mais para baixo, mas ainda está bem perto. Só que antes de eu alterar de novo esse 20, o que eu vou fazer? Eu quero chegar um pouco mais próximo do nosso objetivo final. Então a próxima palavra aqui é a palavra recibo em negrito. Então vamos construir aqui essa próxima palavra. Aqui eu vou deixar na Times mesmo, só que em vez de itálico eu quero negrito, o B aqui é de bold em inglês, beleza? E eu quero num tamanho menor do que está lá, né? Eu vou pôr tamanho 20.
E aí a próxima linha, ele está fazendo a criação de uma célula. Então, pdf.cell, aqui é o tamanho da largura e da altura e o texto que vai ser contido dentro dessa célula. Eu não quero o texto Hello World, eu quero o texto recibo. Beleza, vou executar e vamos atualizar de novo o arquivo todo.1 para a gente ver o que aconteceu. Ah, legal, ele já colocou o recibo aqui, mas de fato ainda está muito perto do logo. Então eu vou colocar aqui, em vez de 20 de espaçamento entre esses dois elementos, eu vou colocar 40. Vamos executar de novo e vamos atualizar aqui para ver como ficou. Ah, legal, ele já jogou um pouco mais para baixo. Talvez seja muito, mas vamos colocar os outros elementos aqui antes para a gente ver como que isso vai ficar. Agora, o próximo passo é a gente colocar o texto que a gente já renderizou antes. Então, voltando aqui para o nosso código, a gente já tem aqui esse códigozinho que a gente fez utilizando string formatada, em que a gente fez a criação do texto do recibo que vai ser assinado, que está salvo aqui na variável texto recibo. Inclusive, eu vou criar uma célula nova e vou imprimir aqui para você ver que, de fato, o texto que a gente criou está salvo aqui nessa variável texto recibo, beleza? Deixa eu apagar para a gente não se confundir. Então, agora, aqui na linha 10, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma nova célula, então pdf.cell. Eu vou colocar aqui que eu quero um tamanho maior, na verdade, então eu vou pôr tamanho 120. Esse primeiro parâmetro é a largura, e a altura eu vou pôr aqui de 40. E o texto que essa célula vai receber está contido dentro da variável texto do recibo. Então, estamos criando uma nova célula com um tamanho um pouco maior, com o que está aqui dentro da variável texto recibo, que é o texto que eu acabei de mostrar para vocês. Vou executar e vamos ver o que virou aqui o arquivo tuto1.pdf. Ficou estranho, porque aqui ele acabou jogando o texto muito para a direita. Se eu não me engano, é por causa desse primeiro parâmetro aqui que eu coloquei o valor de 120, acho que é a margem que ele coloca ali na esquerda. E ele acabou ficando estranho também porque ele deixou tudo em uma única linha, né? Ó, vamos voltar aqui. Então veja que ele não quebrou nenhuma linha, ele deixou tudo dentro de uma única linha. E para a gente resolver isso, a gente pode utilizar uma outra função que chama multi-cell. Aqui acho que é multi-cell. Multi-cell, que é justamente um tipo de célula que tem aqui nessa biblioteca FPDF para textos que são maiores, que possuem mais do que uma linha, como é o nosso caso. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar 40 de novo, e eu vou deixar 40 como altura e vou imprimir de novo só para a gente ver como que fica, qual que vai ser a diferença dessa renderização utilizando agora o multicell. Vou vir aqui, vamos atualizar. Ótimo, agora pode ver que ele já quebrou linha, só que o problema é que ficou tudo muito colado, certo? Não tá legal, não tá legal. Então aqui, em vez de 40, eu vou colocar 120, eu vou colocar 200, vou executar novamente. Não funcionou, e aqui eu vou colocar, na verdade, 10, e aqui eu vou colocar 200. E eu vou executar de novo. Ótimo, já começou a ficar bem mais próximo do que a gente queria. Mas ó, uma coisa que está faltando aqui é que a célula recibo está na mesma linha da multicell. Então, lembra, o que a gente tem que fazer para quebrar a linha, para distanciar um elemento do outro? É utilizar o método .ln. Então, eu vou vir aqui entre essas duas células e pôr pdf.ln para ter uma quebra de linha. E eu vou pôr aqui um espaço de 10 para a gente ver como que fica. Vou executar de novo e vamos atualizar aqui para ver a carinha. Legal, legal, já está muito melhor. Pode ver que já está praticamente cabendo certinho do jeito que a gente queria. O que ainda não está bom é que o texto está em negrito, mas esse texto aqui não precisa ser em negrito, certo? O nosso texto aqui, ele é normalzinho, não tem bold. E ele é um pouco menor do que a palavra recibo. Então a gente tem que voltar aqui e setar a fonte de novo para um estilo mais adequado para o texto que a gente está colocando aqui na linha 12. E para isso a gente usa a função pdf.setFonte. Eu vou colocar de novo a letra Times, inclusive aqui eu vou colocar aspas simples para a gente não sair do nosso padrão. Eu quero que ela seja normal, então não vou pôr estilo nenhum, e eu quero que ela tenha o tamanho 14 nesse caso. E eu vou executar de novo para a gente ver a carinha que ficou. Opa, tivemos um erro aqui. Ele está falando que... Ah, legal. Aqui eu tenho que passar pelo menos uma string vazia para o estilo, porque senão ele entende que o 14 é estilo. Então, pronto. Aqui já resolvemos o erro. Executei novamente e vou atualizar o arquivo aqui, tuto1.pdf. Oh, massa, já está bem mais parecido com onde a gente quer chegar.
Uma dica para quando você tiver esse tipo de problema de entender onde as coisas estão começando e terminando aqui, é utilizar no final da criação da célula aqui o argumento fio. Então a gente consegue colocar aqui fio igual a 1 e a gente consegue compreender um pouco melhor aonde que está sendo a cobertura aqui desse texto. Agora que está pintado o fundo, a gente consegue ver que o que está acontecendo é que a largura dessa multicélula está muito grande. Então eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho para a largura de 180. Vou executar de novo e vou atualizar aqui. Legal, agora a célula já está terminando um pouquinho antes aqui, dando uma margem mais agradável para o nosso texto. Eu vou tirar de novo esse fio, porque eu não quero preencher com nenhum fundo ali. Não faz parte do nosso modelo. E vou executar de novo. Legal, muito bom, muito bom. Já está muito mais parecido com o nosso modelo. Pode ver que aqui está bem parecidinho com o que a gente está criando. E agora a próxima coisa que a gente precisa fazer é colocar esse textinho aqui, sendo expressão de verdade, sem qualquer coação, firmo presente. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que vir aqui, adicionar mais uma célula. Então, pdf.cell, onde essa célula vai ter 180 de largura, 10 de altura, e vai ter o texto, esse textinho aqui. Não podemos esquecer de colocar a quebra de linha, então no caso aqui eu vou pôr uma quebra um pouquinho maior, para depois pôr esse texto sendo expressão de verdade, sem qualquer coação, firme presente. Beleza? Então vou executar de novo, vamos atualizar aqui o nosso PDF, e ele já colocou o textinho que a gente acabou de trazer lá no nosso programa. O próximo desafio é a gente colocar essas linhas aqui para onde se colocam o local e a data, e depois a assinatura da pessoa que está ali recebendo o recibo. Então, vamos voltar aqui. Para fazer isso, a gente vai colocar pdf.cell, e aí a gente vai pôr 180 de novo, com altura de 10, e eu acho que eu consigo copiar isso daqui. Vamos ver. Legal, legal. E a gente pode utilizar o parâmetro aqui de alinhamento. Então, tem um parâmetro que a gente pode utilizar, que chama align. E aqui a gente pode pôr C de center, L de left, que é esquerda, ou R de right, que é direita. No caso aqui, o nosso é no centro. Então, eu vou colocar aqui C. A gente tem que pôr a quebra de linha, não podemos esquecer. Então, LN 40. Vou executar de novo e vamos ver como que ficou o nosso modelinho. F5. Ótimo, já temos aqui o local e a data para a pessoa preencher. E agora, o que falta é, vamos pôr a quebra de linha de novo, no caso aqui eu quero pôr uma quebra de linha maior, e a gente tem que criar uma célula que vai receber o texto, onde a pessoa vai fazer a assinatura, que é basicamente um monte de underline ali, só para a pessoa assinar mesmo. É uma das coisas mais importantes de um recibo, mas a única coisa que precisa é desses underlines, depois a gente vai colocar pdf cell, pdf-ln para quebrar uma linha, e a gente vai colocar mais uma célula onde a gente vai colocar o nome da pessoa, porque a gente tem essa informação. Então, embaixo a gente vai colocar aqui nome recebedor. Recebedor nome. Essa variável aqui, recebedor nome. Então, o texto que ela vai ter é recebedor nome. E também vai ser alinhado no centro. De novo, vamos executar e vamos ver qual é a consequência disso lá no nosso PDF. Maravilhoso! Ele já preencheu aqui também com o nome da pessoa que precisa assinar. Agora o que podemos fazer é criar uma função que preenche tudo isso daqui que a gente criou anteriormente, ou pegar todo esse código e colocar aqui embaixo para eles serem executados juntos. Então, após a importação, vou colocar esse programa que faz o tratamento ali das informações e cria a string formatada, né? Então, criação da string formatada, criação do PDF. Nesse caso aqui, eu ainda não vou colocar ele dentro de uma função, porque pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo ainda não chegaram na parte de função. Então eu vou deixar desse jeito aqui de novo, porque é a forma mais simples. Mas se você quiser, você pode simplesmente definir uma função para englobar essas funcionalidades, e aí você cria um concentrador ali principal que vai chamando elas até a criação do PDF. Outra coisa que pode ser feito é, por exemplo, você ler um arquivo e gerar vários PDFs baseados nesse arquivo. Você pode ler uma API, ler um banco de dados e gerar PDF baseado nessas informações. Então, tudo que a gente fez aqui é pensando no reaproveitamento, de você poder olhar isso daqui, enxergar outras oportunidades e mudar esse código para construir outras soluções. Bacana, né?
E aí, Dev, você gostou? Se sim, já deixa aquele like, mas ó, peraí, não sai do vídeo ainda não, porque eu quero criar uma continuação desse vídeo e eu preciso da sua opinião. Eu tô com duas ideias aqui de continuação desse vídeo e eu quero saber qual que você acha melhor. A primeira é a gente refatorar esse código aqui utilizando orientação a objetos, adicionando todos os comentários, encapsulando em função, deixando tudo bonitinho para que você possa pegar esse código, alterar ali para os seus propósitos, é claro, e colocar no seu portfólio para que ele fique topzera mesmo, para quando um gestor ou um entrevistador ali olhar para esse código e ele tem interesse em você e querer te contratar. E a segunda opção é a gente pegar isso que a gente fez e disponibilizar isso na internet em uma forma de produto, por exemplo, para que se alguma outra empresa precisar consumir esse tipo de serviço, ela poder entrar lá em um determinado site e consumir esse serviço aqui que a gente construiu de criação de recibos parametrizados através dos parâmetros ali da F-String. Mas aí no caso seria um lugar em que a pessoa entraria num site, por exemplo, ou bateria em um endpoint, isso daí consumiria esse serviço que a gente acabou de desenvolver, que vai gerar o PDF para ela já com todas as informações que ela precisa, e aí o nosso serviço responderia já o PDF pronto para ela só assinar lá com o local, data e colocar a assinatura da pessoa que está recebendo e pronto, já era. Ou seja, a gente pegar isso que a gente construiu aqui e criar um serviço a partir disso. Eu vou deixar aqui nos comentários uma opção para você dar like, amei, nessas duas opções para a gente ver qual que vai ser a próxima opção de vídeo. E se você gostou das duas, deixa nas duas também, que se tiver bastante interesse em ambas as opções, eu gravo as duas. Beleza? Então, dá esse apoio aí pra mim pra eu saber o que tá interessando de fato pra vocês. E é claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui, porque é super importante pra eu saber que você gostou desse conteúdo e a gente fazer o canal crescer e esse tipo de conteúdo chegar pra cada vez mais pessoas. Também não esquece, óbvio, de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra quando eu lançar esses próximos vídeos você não ficar por fora. Já pensou perder só porque você não clicou no botão do sininho? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aqui o que você achou. Se você já criou o seu próprio projeto utilizando isso daqui que a gente aprendeu e colocou no Git, quiser compartilhar com a gente, coloca nos comentários também, porque assim os outros programadores vão olhando o que você fez e a gente pode fazer uma troca de conhecimento que vai ser benéfica para todo mundo. Fechou? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!